Bom dia, meus queridos, mais uma vez. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura, não é? Na semana passada, nós começamos a pincelar o que foi o romantismo aqui no nosso BR, em termos de poesia. Então, discutimos a primeira fase, discutimos algumas considerações sobre o que foi o movimento na época. Nós vimos que ele tinha um caráter bem ideológico em termos de identidade nacional, em termos de simbologias da pátria, em termos de elementos que pudessem dizer o que era o Brasil, uma nação que tinha acabado, né, de se tornar independente politicamente. Agora, se a primeira geração trabalha com esse ideal do que é o Brasil, Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoleiro, vou cantar-te nos meus versos, o Brasil, samba que dá bandoleiro, que faz gingar o Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor. Olha só, toda essa exaltação da pátria foi o mote da primeira geração. Então, quando se chega na segunda, nós já vamos ter uma outra perspectiva, vamos ter um outro tipo de temática sendo aí explorada. E eu gosto muito dessa segunda fase porque tem muito a ver ainda com as questões atuais em termos de sociedade, né? Você vê muita gente tentando buscar isso a tribo, você vê muita gente com seus grupinhos, tentando se destacar, tentando chamar a atenção de algum jeito, e você vê que essa legião de jovens se espelham em outros artistas, fazendo um paralelo ao que era o que mais ou menos estava acontecendo naquela época. Então, sem mais delongas, vamos aqui compartilhar é, o nosso o nosso slidezinho maravilhoso. Eu me diverti muito fazendo ele. Mentira, eu não aguento mais fazer slide, porque, olha, não aguento mais. Não aguento, socorro. Então vamos, povo. Olha, então, dando continuidade aí na esteira, nós temos a segunda e a terceira gerações do movimento romantista na poesia. Lembrando que nós temos poesia e temos a prosa, são coisas bem separadinhas, não é? Então, na poesia nós temos essas três gerações. Na prosa nós já vamos ter o romance urbano, vamos ter o romance indianista, lá com a tríade do José de Alencar, nós vamos ter o romance histórico e nós vamos ter o romance regionalista, que vai ser tópico da nossa próxima aula. Mas, bora focar para cá. Se na primeira geração nós tínhamos esse cunho nacionalista, um cadinho político, não é? Na segunda geração, os temas abordados vão ser outros. Aqui, eles vão pegar aquela ideia de subjetividade, do egocentrismo, do eu, egocentrismo, subjetividade, sentimentalismo exacerbado, são as máximas do romantismo. Então, eles vão trabalhar esse conceito ao máximo. Tanto é que a segunda geração é conhecida como aquela dos ultra-românticos, daquele pessoal que, ai meu Deus, se morre de amor, ela, meu Deus, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, mulher idealizada, a mulher quase anjo, enfim, é esse conceito todo aí da segunda geração. Mas vamos ver com mais detalhes, tá? Olha, considerações iniciais. Eu adoro esse filme, eu acredito que todo mundo já assistiu ele por aqui. Mas tem a ver. Professor, por que que o senhor botou? Porque a estética do Tim Burton, todo mundo conhece Tim Burton, né? Aquele cineasta maravilhoso, casa perfeitamente com as ideias dessa segunda fase, né? Que começa lá na segunda metade do século XIX, mais precisamente em 1851, e vai se estender até 1873, quando a gente tem aí os missais e broquéis do simbolismo. O simbolismo também é poesia, já vai ser um outro movimento. Então, nessa porção aí da segunda metade, eles vão coexistir prosa e poesia romântica. Então, o que foi a segunda geração? A segunda fase, ou segunda geração, como alguns literários, alguns livros costumam abordar, é o mesmo conceito, teve como principal representante Álvares de Azevedo. Eu acho injusto, porque o Casimiro de Abreu também fez parte. E os dois trabalharam com a mesma proposta, porém, Larissa, de maneiras
diferentes, não é? Enquanto que o Álvares encarava a vida de um jeito, o Casimiro já via a vida em uma outra perspectiva. Mas os dois vão trabalhar em cima da mesma proposta. Então, o que é que estava acontecendo aí? Caras como o Álvares de Azevedo, que moravam em São Paulo, saíam do Rio de Janeiro capital, não é? Do Império, estamos falando aí de Segundo Reinado, eram estudantes e iam para São Paulo estudar direito. E quando eles chegavam lá, eles tinham contato com uma vida muito monótona, muito parada, uma vida dedicada aos estudos, uma vida meio que os faziam mergulhar num pessimismo, sabe? E eles escreviam sobre isso. Eles escreviam sobre essa questão de estar sozinho. Eles escreviam sobre essa questão da realidade ser negra, da realidade ser dura, da realidade ser triste. Tanto é que os cenários vão ser explorados nesse formato dessa geração como algo negro, como algo escuro, como algo sombrio. E aí eles vão se mergulhar para o interior, eles vão enxergar o sonho, eles vão enxergar a fantasia como o contrário disso tudo. Por outro lado, eles vão ver a mulher, a figura feminina, como algo virginal, como algo etéreo, como algo fantasioso. Falar em sexo, meu Deus do céu, não, jamais. Tinha essa questão da carne e do espírito. Tanto é que eles vão trabalhar essa dualidade aí. Eles vão enxergar a mulher como algo transcendental, né? Como algo. Se eu encosto nela, meu Deus, eu não posso encostar na mulher, porque ela é aquela coisa pura, ela é a coisa assim fantástica. E aí, nesse sentido todo, tem a questão da morte. Eles vão ver a morte como a fuga de todo esse sofrimento, de todo esse pessimismo, de todo esse sofrimento. E aí vão associar a morte também à figura feminina. Quando você pega uma poesia desses caras, você vai ver que a mulher é tratada como pálida, como algo assim meio com adjetivos fúnebres. Por quê? Tem um erótico no meio. Eu não posso encostar nela. Encostar, você sabe, né? A questão da relação sexual. E se encosta nela, pronto, é o fim de tudo. A mulher se desmancha, perde o sentido, ele também prefere morrer por conta. E aí, naquela época, eles vão se espelhar muito no escritor inglês, britânico, Lord Byron, que escrevia temas bem escuros, assim como o pessimismo do francês Musset. E aí a gente pega a Noiva Cadáver como, primeiro, você tem um ambiente escuro, não é, sendo explorado, você tem uma narrativa de amor que não deu certo, não é? Você tem a questão do pós-morte, de os dois se encontrarem na morte, que é, olha aí, que é uma coisa que vai ser explorada nessa segunda geração. Uma outra coisa que a gente tem que falar sobre ela é que esses caras eram tão pessimistas com a vida, com tudo, que eles tinham tendências autodestrutivas. Era só dar uma pilha de roupas para eles lavarem, né, que a solução ia já já resolver. Mas enfim, então era isso. Esses caras se encontravam em grêmios estudantis, onde eles trocavam as ideias entre si, onde eles declamavam os poemas, tipo, ai meu Deus, é ela, a virgem não sei lá das quantas, o anjo que me atormenta e que eu não posso tocá-la, ela é isso, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Era desse jeito que esse pessoal encarava a realidade, eles escreviam sobre, meu Deus, a vida é difícil, ai meu Deus, eu quero morrer, porque a vida é isso, a realidade é aquilo, não sei lá das quantas, e eu fico assim, gente, quanto drama, quanto drama. Mas era bem isso mesmo, tá? Então, o que vocês precisam saber sobre a segunda geração é essa. Quando a gente chega na terceira, nós já vamos ter aí uma outra temática sendo explorada. Alguns temas da segunda vão voltar, mas de uma maneira bem sutil, porque os caras da terceira já vão ter uma maturidade melhor para lidar com esse mimimi todo. Gente, não é mimimi, tá? As pessoas morriam mesmo na época. Tanto é que uma das características da segunda geração é o mal do século, esse pessimismo todo, essa desgraça que abatia os jovens da época, mas não, era a tuberculose que fazia as pessoas morrerem.
quando falar em mal de século, se associa a todo esse pessimismo, essa tristeza, essa melancolia, essa angústia de viver, esse paraíso negro, esse I got the summertime sadness lá da Lana Del Rey. Cara, se tu pega o Born to Die da Lana Del Rey, é segunda geração romântica total. Aquele pessimismo todo de, ai, eu queria estar morta. Ô, Laninha, mas é isso mesmo, o mal do século era a tuberculose, era a doença que matava lá as pessoas na época. Então vamos falar do cara, né? A segunda geração pessimista, ultra romântica, porque a questão das emoções vão ser levadas ao ápice, num exagero. E ela é também chamada de geração byroniana, inspiração desse cara aqui, desse muso lindo, maravilhoso. Características dela, cadê meu laser? Olha, marcada pelo pessimismo doentio, porque as pessoas aqui tinham tendências autodestrutivas, né? A angústia diante da vida, a solidão, a ironia, esses caras são bem irônicos, e a iminência da morte, porque eles vão ver a morte como a fuga, né? Dessa, dessa realidade. Tanto é que tem uma carta que o Álvaro de Azevedo escreve para a mãe dele, dizendo que lá em São Paulo é tudo parado, não tem um sarau, não tem um baile, não tem nenhuma festa, não tem nada que possa distrair. E o que é que ele faz? Ele vai ler e vai escrever sobre, tadinho, né? Diferente do Rio de Janeiro, em que já tinha todo um cenário diferente. E aí quem é que vai fazer parte dessa geração? Nós temos o próprio, né, Álvares de Azevedo, o bicho morreu virgem aos 21 anos, uma queda de cavalo. O Casimiro de Abreu, que vai trabalhar de uma outra forma. O Fagundes Varela e Junqueira Freire. Esses caras são menos desvalorizados do que em relação a esse aqui. Eu não entendo por que eles fazem um trabalho poético tão belo quanto. Mas bem, vamos explorar aqui. Olha, falou em Álvares de Azevedo, vai falar nesse pessimismo todo. Chega a me dar assim uma overdose quando eu pego um poema dele, de tão, não vou nem dizer péssimo, mas sombrio, triste, eu sei lá, aquilo me adoece. Então, a poesia dele vai ser marcada, não é, pelo pessimismo crônico, cadê meu laser? Tá aqui. Pelo pessimismo crônico, ou seja, recorrente, ele nunca estava contente com a vida, que é uma herança direta do Lord Byron e do Alfred de Musset. Por quê? Esses caras aqui queriam ser como eles. Tanto é que eles levavam um estilo de vida muito próximo. Às vezes um estilo boêmico de vida noturna, não é? De bares, de mulheres da noite. Tanto é que ele vai escrever o Noite da Taverna, que vai narrar o encontro de 5 estudantes e eles falam lá sobre as suas experiências amorosas. Então, esse ambiente de taverna, de bar, de grotesco também vai ser explorado. E talvez a obra master dele vai ser a famosa da Lira dos 20 anos, que é dividida em 3 partes, né? A primeira e a terceira, ela vai ter uma temática religiosa no que eu digo, na na simbologia dos elementos, como, por exemplo, a mulher como um anjo, como uma deusa, uma, um ser inalcançável, e que toda vez que ele tenta chegar até ela, ela some. Era essa a idealização da mulher, porque esse pessoal não namorava, esse pessoal não flertava, esse pessoal não ficava só no campo das ideias. Então, as mulheres, para eles, era isso, era essa coisa impossível de se conquistar. Então, a primeira e a terceira partes, desculpa pessoal, sinusite, do sonho e da figura feminina virginal, a pureza, a inocência. Já a segunda parte apresenta um teor irônico e sexual de cunho erótico, e não mesmo do ato em si. Tanto é que ele vai dedicar essa divisão a Ariel e Caliban, do poema Tempestade de Shakespeare, em que esses dois personagens representam o bem e o mal. Então, Ariel representaria o anjo na primeira e terceira parte desse poema, desse livro, na verdade, enquanto que o Caliban, que era o demônio, representaria esse teor irônico e sexual. Professor, onde é que eu já vi isso? No Barroco. No Barroco você tem essa temática sendo explorada, mas de uma maneira bem religiosa mesmo. Aqui o fundo religioso só serve
como se diz, de pretexto para a construção da imagem feminina. Ora, ela era esse anjo, ora, ela era ela aquela serpente, aquela coisa sedutora, aquela coisa tentadora. E é isso. Olha aí. Cara, esse pessimismo todo, perdão, esse pessimismo todo, esse desejo da morte, é, vai ser muito bem explorado. Então, olha esse poema aqui, Se Eu Morresse Amanhã, do Álvares de Azevedo. Então, o que aconteceria se ele morresse amanhã? O que ele diz aqui? Viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro. Ou seja, eu ainda vou viver muito. Tenho muita coisa para fazer, mas e se eu morrer amanhã? O que vai acontecer? Que a aurora do porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Ou seja, os meus dias não existiriam. A minha felicidade que eu poderia encontrar acabaria. Que soli, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Ou seja, ele pararia de sentir as coisas. Mas essa dor da vida que devora, olha aí, dor da vida, a questão do pessimismo com a realidade que me adoece. A ânsia de glória, o doloroso afã, a dor no peito emudrecer ao menos. Se eu morresse amanhã. Então ele fica assim, cara, se eu morrer amanhã, todo mundo vai ficar triste. Mas se eu morrer amanhã, a minha tristeza também vai acabar. Que legal, eu vou morrer, fim de tudo. Eu não entendo esse pessoal. E aí, quando a gente pega a temática amorosa, a morte vai ser o local de encontro dos dois amados, dele quanto da amada. E olha só o que aqui Dark Paradise, da Lana Del Rey, lá do Born to Die, diz. Olha o que ela vai dizer. Todos os meus amigos dizem que eu deveria seguir em frente. Seguir em frente uma relação que acabou, não é? Estou deitada no oceano, cantando sua música. That's how you sing it. É como você a canta. Ou seja, ela ainda ouve o amado. Amar você para sempre não pode ser errado. Mesmo que você não esteja aqui, não vou seguir em frente. Ah, é como nós a tocamos. Lembrando que, dentro de uma perspectiva poética, o ato de cantar é a vida. Ou seja, para ela não tem mais vida se ele não está com ela. E aí ela diz: e não há remédio para as memórias, seu rosto é como uma melodia, não sai da minha cabeça. Sua alma está me assombrando e me dizendo que está tudo bem. Olha aí, mas eu queria estar morta. O desejo de morrer, no caso, para poder encontrar o amado. Ou para o sofrimento parar. Onde é que eu vou ver isso? No trabalho do Álvares de Azevedo. E aí ela diz: toda vez que fecho os meus olhos é como um paraíso escuro. Ninguém se compara a você e eu tenho medo de que você não estará me esperando do outro lado. Olha aí o encontro dos dois no além-vida. Isso é muita segunda geração. E ela continua dizendo: toda vez que fecho os meus olhos é como um paraíso escuro. Ninguém se compara a você, eu tenho medo de que você não esteja me esperando do outro lado. Every time I close my eyes, it's like a dark paradise. No one compares to you. I'm scared that you won't be waiting on the other side. Essa música é muito incrível. E Summertime Sadness também. Ela, I got a summertime sadness. Se você vê a letra, é a questão da saudade do amado. Segunda geração total. Então, segunda geração, fechando aqui, nós temos o pessimismo, não é? Como a gente viu, é explorado tanto no poema como na letra da música. É a questão do desejo de morrer, como fuga dessa realidade triste, escura. E também a questão do amor inalcançável, né? A figura feminina como um anjo. A mulher é um anjo, é divino, é sagrado. Se eu a vejo com outros olhos, como um ato, como um desejo mesmo, eu estou pecando, porque a mulher não é isso. E aí, para ele fugir disso, ele morre. Então, o Álvares de Azevedo explora tudo isso. Agora, o Casimiro de Abreu, ele já vai nos apresentar uma proposta
leve dessa segunda geração. Ele já é mais pezinho no chão. E qual é a temática que ele vai explorar na, na poesia dele? Nós já vamos ter a infância sendo explorada, também aspectos da natureza, algo que ainda remete à primeira geração. A mulher, para ele, não é isso aí tudo. Ela é sim um anjo, mas que pode ser alcançada. Essa é a diferença entre eles dois. Enquanto que o Álvares abomina as ideias da primeira, o Casimiro de Abreu, ele já não, ele já abraça alguns conceitos da primeira, ele já trabalha esse ultra-romantismo de uma maneira mais concreta, né? Tanto é que o Casimiro de Abreu era mais popular no meio, por quê? Justamente pelo trabalho que ele fazia, que era o que ainda agradava o público, porque eles ainda estavam muito envolvidos com esses ideais de nacionalismo, Brasil, paisagem. E é isso que difere os dois caras. Agora, quando a gente chega numa terceira geração, aqui nós já temos um outro momento, né? Você vê que esses ideais de ultrarromantismo, de egocentrismo, que os caras da segunda geração eram bem egoístas, eles só pensavam neles e acabou a história, vão ser deixados um pouco de lado. Por quê? Porque o cenário dizia outra coisa. Você vê que o que estava acontecendo nessa segunda leva, bem, de 1860, nas décadas de 60 e 70, lá nos anos 1800 no Brasil? Uma pressão para a libertação, né, dos escravos. Tanto é que nós tínhamos aí a lei Eusébio de Queiroz, de 1846, se eu não estou enganado, que ela, né, já estava dando um pretexto para liberar o povo. Só que, enquanto havia essa questão da proibição, tinha sempre alguém ali fazendo o tráfico no clandestino. E aí tinha aquele pessoal de tendências meio que graduais que diziam, não, vamos liberar os negros aos poucos. Outros diziam, não, vamos liberar de uma vez. E outros diziam, olha, se liberar os negros, o Estado vai ter que, né, ressarcir a gente. Tanto é que a abolição da escravatura, mais tarde, em 1888, vai ser um pretexto lá para a fundação da República, porque o Império perdeu o apoio, né, dos fazendeiros, já que eles não foram ressarcidos da questão da mão de obra. E aí, caras como o Castro Alves, esse baiano maravilhoso aí, arretado, ele lia muito Victor Hugo. Você pega Victor Hugo, escritor francês, já de uma transição romantismo-realismo, você vê que ele vai bater muito na tecla da questão da liberdade dentro das narrativas dele. Então, ele queria um povo livre, Victor Hugo. Ele queria que as pessoas fossem livres dessas amarras, desses tipos de trabalho. E aí, Castro Alves, baseado nessas ideias, ficou, cara, é tudo que está acontecendo aqui, vamos escrever sobre isso. E aí, assim como os outros, tinha a questão dos encontros, né, de academias, dos Grammys estudantis e tal, só que havia uma diferença. Enquanto o pessoal dos Grammys lá da segunda geração ficava só entre eles, o pessoal aqui, já do movimento da terceira, ia para as ruas, para as praças, declamavam os poemas. Às vezes, nos teatros, entre uma apresentação e outra, eles subiam nos palcos e chamavam a atenção das pessoas sobre isso. Tanto é que a poesia deles, da terceira geração, ela vai ficar muito marcada pelo chamamento, pelo apelo, pelo vocativo, não é? Então, a terceira geração já vai começar em 1881 com a publicação de Espumas Flutuantes aí do nosso maravilhoso Castro Alves. E aí, a estética dele era engajada com o ideal de liberdade político, ou seja, já tinha um compromisso aí com a realidade. Era uma poesia voltada para a denúncia social. Olha, a denúncia social é o que vai ser explorado no realismo, que é a vertente que vem na sequência. Então já era um pezinho pro realismo, né? E aí, essa geração também era conhecida como condoreira, porque o ideal de liberdade era vista nos pássaros.
na perspectiva do Victor Hugo, nas aves de rapina, como as águias, como as arpias, como o próprio condor, que é uma ave sul-americana. E aí eles adotaram o condor como a ave desse ideal de liberdade, daí ela ser conhecida, né, como geração condoreira também. E ver que são temáticas totalmente diferentes em relação à segunda. Já é mais pezinho no chão, né? Já é mais social, é engajamento. Então, os principais nomes dessa geração são Castro Alves, né? O poeta dos escravos, por conta de poemas como Vozes da África, Navio Negreiro e uma obra lírica, que é o Espumas Flutuantes. Também temos Sousandres e Tobias Barreto. E aí, os temas amorosos também vão se fazer presentes nessa leva aqui. Só que menos idealizados, menos campo das ideias, né? E a mulher já vai sim ser bem mais sensual do que na proposta lá da segunda geração. Então vamos ver como é que esse engajamento social é feito aqui. Olha, nós temos aqui um poema que faz parte do Navio Negreiro, né? Que é uma das obras master dele. Era um sonho dantesco. Dantesco vem de Dante, não é? Lá da Divina Comédia. O tombadilho é o convés no navio, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinim de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite. Olha só as figuras de linguagem aqui, não é? As comparações horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastados em ânsia e mágoa vãos. Então, é só um fragmento para a gente sentir o compromisso que ele tem, não é, com a situação dos negros. Acho que se não me engano, é dele ou é do Sousandrade, que ele escreve um poema perguntando, se colocando no lugar da África pedindo a Deus clemência, por que que Deus está deixando isso acontecer com os filhos dela, né? Como é que o homem, com licença, gente, como é que o homem consegue tratar o seu semelhante dessa mesma forma? E percebam que é uma poesia de cunho formal, mas de um padrão livre. Eles mantinham o formalismo dentro da poesia, mas havia uma estética livre no sentido das rimas, não é? Da alternância. Eles nem ligavam para esse negócio todo. Então, daí a questão do engajamento social dele ser conhecido também como poeta dos escravos, porque ele vai escrever muito sobre isso e vai nas ruas declamar poemas desse tipo para chamar a atenção do povo, né? E aí, pessoal, apesar do engajamento social, a poesia lírico-amorosa é marcada por uma mulher real dentro aí desses autores, sobretudo com o Sousandrade e com o Castro Alves. Eles vão escrever, sim, temas amorosos, mas algo menos idealizado, algo mais real, tipo, chega nela e diz, e aí, vamos fechar? Mais ou menos desse jeito. Primeiro WhatsApp, depois a gente fap, né? Eu sou rolezeira. E aí é isso, pessoal. Mulher realizada, mulher bem mais real, bem mais sensual, bem mais erotizada, né? Porque era o que acontecia. A mulher não era aquilo tudo, como o Álvares de Azevedo dizia. E daí já é um pezinho lá pro nosso realismo. Entendeu, povo? Então, entender a segunda e a terceira gerações é ver que a segunda renega os valores da primeira, em parte, porque nós vimos aí que o Casimiro de Abreu vai pegar aquele ideal do nacionalismo e vai trazer. Diferente do Álvares, que não, que esquece isso, ele é ultra romântico, ele é egoísta, ele quer saber de fap, ele quer saber da mulher idealizada, ele quer saber do romantismo exagerado, do mamão com açúcar, da diabetes de tão doce que é o trabalho desse pessoal. E aí, o que a gente tem hoje na cultura atual é fruto desse período aí.
Ou se vê essas histórias Mamão com Açúcar, essas músicas sobre arrastar o chifre no asfalto, da Marília Mendonça, dessa galera toda aí do sertanejo, é algo que a gente pode comparar com a segunda geração. A questão do, do, do amor não correspondido, do amor idealizado, do campo das ideias, bem Disney, bem. Enfim, já a terceira geração não, nós já temos algo bem voltado para a realidade. Atenção aos escravos, eles não podem mais estar desse jeito, bora libertar esse povo, galera. E era isso. Então, pessoal, ficamos. Eu adorei esse encontro, espero que vocês tenham, né, gostado também. Lembrando que esse vídeo vai estar no YouTube, viu? Para quem não pôde assistir, para quem quiser assistir de novo. E é isso. Ó, não saiam ainda.